Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, por mais esta oportunidade ao qual o Senhor ele tem concedido a cada um de nós e que Deus ele continue nos abençoando, E também os amigos e irmãos ao qual também tá a nos escutar e também a nos assistir através dessa live. Que Deus ele continue abençoando cada um de nós. Amém? Nesse momento, eu convido a todos que puderem ficar em pé para nós fazermos uma oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia. Meu Deus, muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vinda de cada irmão, ó Pai, aqui nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, continue abençoando, ó Pai, cada um. Meu Deus e meu Pai, nós te oramos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos ao qual o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia, ó Deus, ao qual tem suprido, ó Deus, as nossas necessidades, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Deus, que continue, ó Deus, nos usando nessa noite, ó Pai, e também o pastor ao qual está na responsabilidade, ó Pai, de trazer a tua palavra, ó Pai. Usa, ó Deus, com poder e grande glória. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido toda a igreja para nós cantarmos o hino de número 396 do nosso cantor cristão. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, encher-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer e no dor o meu
meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigar. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Ainda vamos cantar o hino de número 289. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dele a sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo
além do rio. Ainda vamos louvar o hino 375. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Convido a igreja para nós lermos um texto na primeira carta de Pedro. Capítulo 1, e a partir do versículo 18. Eu queria que a igreja lesse, nós vamos ler do 18 ao 20, para nós lermos todos juntos, amém? Do 1 ao 18, do 18 ao 20, amém? Todos juntos pelos data show? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,
conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Graças a Deus, né, que não foi com ouro ou prata que nós fomos comprados, mas pelo sangue de Jesus. Amém? E se hoje nós estamos aqui, foi porque ele morreu por cada um de nós. E nós temos muitos motivos de alegria e de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Amém? E nesse momento o pastor está com oportunidade para fazer as dedicações dos dízimos e ofertas. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto bíblico, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. E a partir do versículo 5, nos diz a palavra do Senhor: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Por essa razão,
era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Eu queria chamar então uma parte nessa leitura que está no versículo 11, que diz assim: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus nos chama de irmãos. Esse texto também fala, irmãos, da morte de Jesus, de que ele precisou morrer para que tivéssemos salvação. Para que pudéssemos ser libertos, ele precisou morrer. Ele foi tentado para que ele viesse a socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É interessante algumas coisas que a religião faz uma misturada, e a gente às vezes não se preocupa tanto, e às vezes talvez até mesmo por falta, às vezes, de conhecimento do texto bíblico. Né? Mas, por exemplo, a religião às vezes dá uma prioridade, assim, ou uma direção, faz como um alvo, por exemplo, a Jesus na manjedoura. Não tem, né, toda aquela encenação do Natal, o menininho Jesus, o bebezinho na manjedoura. Alguém disse certa vez que se Jesus morresse lá na manjedoura, não haveria salvação. Não haveria salvação para o homem perdido. E quando a gente ouve isso, a gente pensa que absurdo, né? Se Jesus morresse na manjedoura, não tinha como ter salvação para a humanidade. Quando a gente escuta uma coisa dessa, baseado naquela ideia que a gente tem religiosa, desde criança que a gente vê a história do bebezinho, né? do Messias, aquele que foi concebido, né, na bendita Virgem, concebido pelo Espírito Santo. Com essa imagem a gente acha um absurdo alguém dizer isso. Mas quando a gente parte para ler a Bíblia e conhecê-la, por exemplo, a gente chega num texto como esse de Hebreus, a gente vê que realmente faz sentido. Por quê? Porque ele diz aqui nesse versículo 18 que, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele foi tentado o bebezinho na manjedoura? Não, Jesus foi tentado como homem, na sua natureza humana, como um homem carne, ele foi tentado. E ele diz, assim como ele foi tentado, então ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, a salvação não está na manjedoura, a salvação está na cruz, no Calvário. Foi lá que Cristo, ele venceu a morte. Foi lá que Cristo, ele, apesar de se render à morte, mas foi lá, depois de sepultado, que ele triunfou sobre a morte e nos garante a vida eterna. E aí, irmãos, a gente que nessa vida vive cheio de medos, de inseguranças, né? Por exemplo, por mais que a gente diga que não tem medo de morrer, mas a gente tem cuidado para não morrer. Ou não é assim? Né? A gente diz assim, eu não tenho medo de morrer, mas se a gente vai ali na rua escutar um tiroteio, a gente corta caminho, né? Ou seja, na verdade, a gente não está com essa bola toda quando a gente diz que está. Não é? Que só basta a gente ir numa rua, a hora que for, quando a gente vê logo as viaturas da polícia ali atravessadas no meio da rua, a gente quer logo corta caminho.
Porque a gente quer logo se livrar de confusão. A ideia é se proteger. Se proteger para quê? Para que a gente se protege? Não é para viver? Né? A gente se protege para estar bem. Então, aquela ideia que a gente tem de dizer que não tem medo de morrer, que muito... eu não tenho medo de morrer. Mas, na verdade, todos nós vivemos os medos. Mas o que garante-nos... aliás, mas o que realmente... o que garante a vida eterna é o morrer. É o morrer. Não tem como ter vida eterna se a gente não morrer para esse mundo. Temos que nascer de novo, temos que ser nova criatura. E a Bíblia diz que Cristo é o primogênito dos mortos. Ou seja, daqueles que morreram, ele é o primeiro a vencer a morte, a ressurgir da morte, a triunfar sobre a morte. Para que nós tenhamos a esperança de que iremos viver para sempre também com o Senhor. Então, o que faz muitas vezes a gente ter medo, e é claro que a ideia de falar que a morte de Cristo nos deu a vitória, ou de falarmos que é com a morte que a gente obtém, digamos assim, por morte que a gente obtém a vida, é que a gente não pode esquecer da realidade que a morte no sentido, a morte física, ela traz tristezas, ela traz lágrimas, ela traz sofrimento. A gente não quer perder quem a gente gosta, a gente não quer se separar, não é? Mas a morte, ela vem para isso mesmo. Ela vem para tirar da pessoa, ou fazer com que a pessoa se livre das coisas físicas, emocionais e até mesmo espirituais. Não tem como a gente tá aqui e estar envolvido com quem morreu. Por mais que a gente goste, por mais que a gente tenha saudade, mas não tem como a gente tá aqui e estar batendo um papo com quem morreu. É gente querida, pode ser a família, gente amada, mas a gente não está aqui. Por quê? Porque a morte é para fazer isso. É para separar a pessoa, para cortar essa proximidade física, emocional e espiritual. Então, deixa quieto lá e que vivamos para Deus realmente, que sirvamos a Deus na certeza de que o Senhor já nos deu vida eterna através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Nós vamos estar nesse momento, depois, no momento do louvor, estaremos colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas, e que a gente faça isso com alegria, certo de que não estamos dando nada a Deus, apenas entregando aquilo que Ele confiou-nos, aquilo que Ele nos entregou, apenas isso. E que o ato de ofertar no culto, o ato da gente dar a Deus daquilo que recebemos, são lições do próprio Deus para nós, de que nós não estamos aqui para, em tudo aquilo que nós colocamos a mão, nos apossar e ficar com tudo isso para nós. Isso é doentio, isso precisa de tratamento com Deus, de conhecermos a vontade e a verdade de Deus na nossa vida. Porque Deus que nos deu hoje é o Deus que nos dará amanhã, é o Deus que sempre suprirá as nossas necessidades. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Mas oremos ao Senhor, ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amado Senhor e eterno Pai, bendito é o Teu nome para sempre, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, pela palavra bendita do Senhor, a qual, Senhor, nós já lemos nessa noite, na primeira epístola de Pedro, e agora, Senhor, na epístola aos Hebreus. Te agradecemos pelo texto sagrado, Senhor, que nós já lemos essa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que é estarmos aqui, Senhor.
E rogamos que o Senhor nos conduza nesse culto em louvor, em adoração, em gratidão, em súplica, Senhor, diante do teu altar. Assim, Senhor, nós oramos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor estenda as suas mãos sobre cada um, que o Senhor lhes dê graça, aqueles que tiveram perdas, Senhor, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, com dores, a dor da perda, ou a dor de uma enfermidade, a dor de qualquer problema que seja na família, no lar. Ó Pai querido, que o Senhor estenda as suas mãos, que o Senhor mude essa situação, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um. Queremos não apenas orar, ó Deus, por aqueles que já nos deixaram seus pedidos de oração, mas aqueles que não o fizeram, mas que nós estamos cientes da sua necessidade, ó Deus, e pelos quais nós também intercedemos e oramos nessa noite. Que o Senhor os visite com misericórdia e graça, com favor, e lhes abençoe, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, por tua bondade. Te agradecemos, Senhor, por esse momento e o privilégio que é poder ofertar ou dizimar diante do teu altar. O privilégio que é saber, ó Deus, que tem uns Pai, um Deus maravilhoso que cuida de nós, que se preocupa conosco, e como disse a tua palavra aos Hebreus, Senhor, aqui no texto lido, um Senhor que se compadeceu, aliás, que sofreu, que resistiu, que passou por tentação, pode compadecer-se de cada um de nós que sofremos as lutas, as tentações nessa vida. Nós te louvamos, Senhor, e nós te adoramos, agradecidos por tua bondade soberana. Em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Nesse momento o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o nome do nosso Deus, porque todo tempo é tempo de adorarmos a Ele. Oi, som. Oi, oi, som. Eu ouço a voz do meu amado, e ele vem saltando pelos montes, com os olhos de fogo e pés reluzentes. Sua face brilha como o sol contra a voz de muitas águas. Ele me diz: vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de
adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Aleluia! O inverno já passou e a videira está em flor. O perfume enche a terra. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Quero ver a igreja. Seu nome é santo, declare. Santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, 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 santo de Israel. Ele me diz: vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para adorá-lo. E se não fosse para isso, por que a gente está aqui? Por que a gente nasceu? Nascemos com o único propósito de adorar o Senhor. Ele nos fez com essa finalidade. Então é isso que nós vamos continuar fazendo com alegria, com satisfação, porque o Senhor é merecedor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se não quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se
Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluias. É o Senhor que nos faz andar sobre as águas. Às vezes a tempestade vem, né? Parece que quer nos sufocar, parece que é maior do que nós. Mas o Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos. O Senhor é quem segura a nossa mão e nos faz andar por sobre o mar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas.
louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudi-lo. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler no livro de Hebreus novamente, só que desta vez no capítulo 4 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16. Não tem não como ficar assim o fogo aí não, no texto aí não tem não. É só nos hinos mesmo. Nem aquela água subindo, aquele negócio feito. Não tem não. Eu estou gostando mais de Gabi aí do que de Raquel. Gabi bota uns efeitos aí bonitos, um negócio caindo fogo, umas brasas, umas águas, gostei. Eu apaguei até a luz para ficar mais, para a gente ver melhor. Gostei, viu, Gabi? Para semana você está contratada de novo. Depois Mambia lhe paga. A pastora e Mambia, viu? Vamos, Hebreus
capítulo 4, versículo 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos pensar o seguinte: se alguém tivesse a oportunidade de... Obrigado, meu irmão. Se alguém tivesse a oportunidade de voltar no passado, não no nosso passado. É claro que se alguém tivesse a oportunidade, se alguém pudesse voltar ao passado, talvez alguém quisesse voltar a um período na sua infância, a um momento da sua vida. Mas vamos pensar se alguém pudesse viver ou ver o tempo passado, mas mais ainda lá atrás, por exemplo, o início da igreja com os apóstolos de Cristo, após a morte de Jesus, né, a iniciação da igreja através do ensinamento dos apóstolos. Ou se alguém tivesse, por exemplo, a oportunidade de voltar aqueles que deram origem, vamos assim dizer, à criação, aos filhos de Adão, a Caim, a Sete, ou até mesmo tivesse a oportunidade de voltar aos dias de Noé. Imagina, se alguém pudesse, eu queria voltar no tempo de Noé, ver Noé construindo aquela arca, o trabalho, o esforço de Noé na construção da arca. E é claro, irmãos, que se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo e pensar, por exemplo, nessas pessoas que nós citamos aqui, nos dias de Noé, nós íamos também descobrir que havia, nesses tempos, uma geração, um povo que não conheceu a Deus, que não temeu a Deus, que não obedeceu a Deus. Por exemplo, nos dias de Noé mesmo, por causa dessa falta de obediência a Deus, foi que veio o dilúvio sobre aquela geração, sobre aquela terra. Mas bem, numa geração dessa, de um povo que não conhecia a Deus, ou que não temia a Deus, que não reconhecia a Deus, ou que não obedecia a Deus, ao ponto de o próprio Deus mandar o dilúvio sobre aquela geração. Ou, por exemplo, nos dias de Ló, né, a destruição de cidades e mais ainda, irmãos, a gente ia perceber que mesmo que esse povo não tivesse temor a Deus, mas esse povo tinha o senso religioso. O povo acreditava, por exemplo, que tinha por trás dos raios que cortam o céu e que caem à terra, aquela energia toda, eles acreditavam que havia uma divindade, que não era Deus que ele temia, mas eles acreditavam que havia uma divindade. Por exemplo, a ideia de que um terremoto para aquele povo, para aquela geração, para aquele povo, por exemplo, só podia ser uma ação de uma divindade. Ou uma tempestade, alguma coisa assim, eles atribuíam a alguns deuses, alguma divindade. E é claro que se esse povo acreditava
mesmo que eles não acreditassem em Deus, mas eles acreditavam numa divindade. Então imagine qual a ideia que esse povo criou. Por exemplo, se existe uma divindade que manda raio, que mata alguém, que envia um terremoto, que destrói casas, destrói cidades, destrói pessoas, vidas, uma tempestade que faz com que grandes embarcações, afundem, naufraguem no mar. Se existe um Deus que tem, uma divindade que tem esse poder, então esse povo buscava uma maneira de se relacionar com essa divindade, digamos assim, de se comunicar com essa divindade. Para quê? Para obter por parte dessa divindade ajuda. Ou seja, se essa divindade vai derramar raio, que não seja em cima de mim. E para isso, essas pessoas faziam o quê? Faziam as suas ofertas, as suas oferendas, o estilo de culto, digamos assim, pagão, ofereciam sacrifícios a essas divindades. Por exemplo, existem até hoje culturas e religiões onde crianças são sacrificadas, são mortas em ofertas para divindades. Por quê? Porque eles acreditam que a divindade precisa dessa oferta, dessa criança, para que aquelas pessoas sejam de alguma forma, se não forem, digamos assim, ajudadas, mas que elas não sofram digamos assim, uma maldade, uma revolta desses deuses. Há outros lugares, até mesmo, que se oferecem moças virgens para sacrifício, para agradar as divindades. As pessoas acreditam. Então, havia desde o Antigo Testamento, havia desde essa época do povo de Deus, onde Deus falou com Noé, por exemplo, para construir a arca, mas existia um povo pagão que não acreditava em Deus, mas acreditava em alguma divindade e que reverenciava, que procurava, digamos assim, oferecer alguma coisa, um sacrifício, uma oferta para agradar essa divindade. Aí, como eu já falei, ainda que não fosse só para ser, digamos assim, ajudada por essa divindade, mas para que essa divindade não a afligisse, não fizesse mal a ela. Essa pessoa achava que ia ser protegida assim. Mesmo numa geração assim, Deus usou pessoas, Deus se revelou a algumas pessoas. Por exemplo, Deus se revelou a Abraão, Deus falou com Jacó, usou anjos para falar com essas pessoas. Noé, como nós falamos, Deus falou com Davi, e Deus falou com tantas outras pessoas, com Gideão, com Josué. Deus falou com profetas no Antigo Testamento, no meio de um povo pagão. Deus usou, Deus falou com alguém. Então, as pessoas que adoravam os seus deuses pagãos, naquela época, o faziam porque acreditavam que por trás de uma ação da natureza estava uma vontade divina, estava um poder divino, estava uma divindade operando. Não somente por trás de uma ação da natureza, não somente num terremoto, não somente num raio, mas há também aqueles que acreditavam, por exemplo, que existiam divindades que estavam por trás, por exemplo, dos grandes acontecimentos ou das enfermidades que as pessoas eram acometidas, ou até mesmo da relação entre os povos. E não somente isso, era um povo que ia vivendo e cada vez mais buscando ter experiências sem o conhecimento de Deus, sem o temor a Deus, sem buscar a Deus. Então, assim como eles acreditavam na existência dessas divindades, eles passaram a desenvolver essa forma de relacionar-se, digamos assim, de se comunicar com essas divindades. E
se a gente pensar, por exemplo, se há conhecimento de um poder, digamos assim, para esse povo, que vai além da sua, eles querem que esse poder esteja do lado deles. É melhor estar do lado daquele que é poderoso do que estar contra ele. E mesmo numa situação como essa, nós vemos Deus escolheu se revelar a pessoas como Abraão, Jacó e outras pessoas no Antigo Testamento. E aí nós encontramos assim algumas verdades sobre Deus que são, digamos assim, estabelecidas com essa ideia. Mesmo que as pessoas não saibam qual realmente é a vontade dessas divindades, mas eles procuravam se relacionar com elas. Diferente de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é uma incógnita, ou seja, nosso Deus não é uma questão de cálculos que a gente vai fazendo para chegar a uma razão ou a um denominador. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós tememos, o Deus da Bíblia, o Deus que pregamos, ele é um Deus que tem caráter, é um Deus que tem decisões claras, é um Deus que tem se revelado, é um Deus que tem os seus atributos, que a gente vai vendo declarados na Bíblia e confirmados na história, que Deus ele é poderoso, que Deus tem todo o poder. Nós vamos descobrindo que Deus ele é onisciente, que Deus ele sabe de todas as coisas, Deus é dono de todo conhecimento. Nós vamos também descobrindo, através da Bíblia e do tempo, que o nosso Deus, ele é onipresente, ou seja, que nada se esconde dele, ele está em todo lugar, não há um lugar onde o homem se esconda da presença de Deus. Então, Deus, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus cheio de virtudes. Esse Deus é um Deus que tem se revelado ao seu povo, à sua igreja, ele tem se revelado aos homens, ele tem se revelado às nações, ele tem mostrado aos homens qual é a sua vontade. Nós falamos aqui domingo passado que Deus ele nos criou, por exemplo, com propósito. O propósito principal é que a gente dê a Deus alegria, que Deus ele se alegre com a nossa vida. Nós fomos feitos para alegrar o coração de Deus, ou seja, em outras palavras, para glorificar a Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. E aí nós fomos criados para que Deus ele tenha prazer na gente. Imagine se todo dia a gente acordasse pensando: a minha vida hoje é para que Deus esteja satisfeito comigo. É para que Deus ele tenha prazer na minha vida. É para que Deus ele se alegre com a minha maneira de viver. O homem vive buscando, por exemplo, nas igrejas ou nas religiões, ou até mesmo no momento de culto, motivo para se alegrar. Aquela história de eu vou para a igreja para sentir a presença de Deus. Não tenho nada contra sentir ou não a presença de Deus, só que eu sou contra só ir para sentir. Só ir porque eu quero sentir. Deus é Deus e acabou, que eu sinta ou não, Ele é Deus. E se Ele é Deus, é o meu Deus, é o Deus da minha vida. É igual cura. Se Ele me curar, Ele é Deus, mas se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se eu estiver desempregado e Deus abrir uma porta de emprego para mim, Ele é Deus. Mas se eu continuar desempregado, Ele deixa de ser Deus? Não, Ele continua sendo Deus. Então, esse é o problema dos homens. Os homens vivem procurando a igreja, a religião em que eles vão para sentir Deus. Então a gente vai para o culto na ideia de que eu vou para o culto para sair de lá alegre. Eu não estou dizendo aqui, irmão, eu não quero ir na contramão disso também não, viu? Eu não estou dizendo que é para a gente ir para a igreja e voltar para casa triste, não. Para ir para a igreja e voltar para casa angustiado, amargurado, jamais, não estou com não é essa a ideia. Mas eu estou dizendo que a gente não pode ir para a igreja pensando, eu vou para a igreja porque eu vou me alegrar. Ou seja, em outras
em outras palavras, parece que a ideia é a seguinte: no lugar que eu vou, a obrigação lá é que eu saia de lá satisfeito. Não importa nem o que eu vou levar, não importa nem como eu vou. O que importa é o que eu vou trazer de lá. Se eu sair de lá alegre, se eu sair de lá leve, se eu sair de lá zen, se eu sair de lá, os pesos que estiverem caído tudinho, se eu chegar lá assim, sobrecarregado, mas sair de lá com alívio, tá tudo bem. Não importa se Deus se agradou ou não, o que importa é que eu me agrade. Parece que a ideia de culto tem sido essa. Mas Deus nos criou, Deus nos fez para que Ele fosse adorado, para que Ele fosse servido, para que Ele fosse glorificado, ou seja, para que Ele tivesse alegria, prazer em nós. Falamos disso aqui a semana passada como? Com relação aos pais com seus filhos. Os pais criam os filhos para quê? Para que eles esperam que os filhos lhe deem alegria, lhe deem prazer. Agora, Deus, esse Deus é tão glorioso, e que nós falamos aqui que nosso Deus não é como os deuses pagãos, e eu vou falar disso porque, por exemplo, por que é que os homens, nessa ideia de que acreditam que existe uma divindade, por exemplo, e se essa divindade tem poder para fazer coisas más, por exemplo, para fazer com que algumas tragédias aconteçam, então eu vou logo procurar me relacionar e saber como agradar, e aí se cria-se essa ideia de sacrifícios, de ofertas, e aí a gente vai também entender por que a gente também acredita que dentro da igreja do Senhor existe sacrifício, mas não pelo sacrifício, mas porque é diferente a oferta para Deus e a oferta às entidades ou aos deuses pagãos, a essas divindades que as pessoas acreditam e criam para si. É porque Deus é diferente. O nosso Deus é o Deus que criou tudo, e a palavra do Senhor diz que Ele criou tudo por amor. Deus criou tudo para o bem, Deus criou tudo para a glória dEle, Deus criou tudo para que Ele fosse glorificado. E o Deus que criou, Ele criou para cuidar. Ele criou para abençoar, Ele criou para expandir, Ele criou para crescer. E para que isso crescesse em graça, crescesse com a bênção dEle, crescesse em misericórdia, crescesse em vida. E a Bíblia diz que os planos de Deus são perfeitos. Então Deus criou com essa intenção. E os planos dEle é perfeito para tudo que Ele fez. E Ele já decidiu. Eu não posso pensar em Deus como o homem que acredita numa divindade que vai agradar para que a divindade não se revolte contra Ele. Em Deus eu vivo a certeza de que Deus Ele já decidiu. Deus já decidiu abençoar a minha vida. Deus já decidiu abençoar o seu povo. Deus já decidiu que você vai ter a sua vida de bênção. Deus já decidiu que a sua vida é abençoada. Aconteça o que acontecer, independente do que se faça, Deus, Ele já decidiu que Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja uma bênção e não uma maldição. Então a ideia com relação às divindades é que os homens eles querem agradar ou aproximar-se para aplanar, para amenizar a revolta, para amenizar a ira desses deuses, ou para fazer uma média, uma amizade com eles. Com Deus não, com Deus nós já sabemos que Deus é um Deus de bênção. Deus não é um Deus instável, ou seja, Deus não é um Deus que um dia Ele acorda de bom humor e amanhã, no outro dia, Ele acorda de mau humor. Aquela ideia de, por exemplo, sem ter nada contra, talvez alguém aqui sofra desses problemas, mas aquela ideia, por exemplo, de pessoas que têm aquela enxaqueca pesada mesmo, a enxaqueca que acorda, os filhos chegam perto num dia e abraça e beija, mas tem dia que o filho chega perto, nem toca, porque não suporta. Por quê? Porque a dor que tem, o mal-estar que está sentindo, a enxaqueca, deixa a pessoa sem essa aptidão, né? Sem essa recepção, até mesmo com pessoas mais queridas. Quantas pessoas nessa vida aqui são assim? Gente que passa por a gente, um dia fala, tem outro dia que passa, mas está com raiva.
Gente que parece que mora perto, mora com a gente, e às vezes é assim. Imagina Deus, Deus não é assim. Deus é Deus e todo dia tem a bênção para nós e nos ama. Um dia está com bom humor, outro dia está com mau humor. Não, isso não é Deus. Deus é perfeito, Deus é santo. Deus não é alguém descontrolado, alguém destrambelhado, alguém desorientado. Não, a Bíblia diz que Deus é imutável. A Bíblia diz que Deus é perfeito, é justo, é fiel. O apóstolo Paulo diz assim, ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, o Deus da Bíblia não é um Deus que é conhecido por termos de capricho, ou de um Deus melindroso, ou Deus extravagante, mas por santidade. É assim que Deus é conhecido pela Bíblia. É assim que Deus é revelado na Bíblia. Um Deus de santidade. Ele é um Deus santo. E um Deus que chama a santidade. Porque não há um outro meio de se relacionar com Deus. Não tem um meio da gente, digamos assim, não tem um meio da gente bater papo com Deus, não tem um meio da gente sentar com Deus para conversar com Ele, senão através de santidade. Mas pastor, mas a gente é pecador. Sim, mas não tem como chegar, sentar para Deus e pensar assim, hoje eu vou bater papo com Ele soltando piada, soltando graça. Não, Deus é santo, é um Deus de santidade. Pecadores têm que conversar com Deus humilhados, arrependidos, pedindo a Ele a sua misericórdia. E Deus, Ele quer se relacionar conosco, diz a sua palavra. Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. Agora, por causa do desejo de Deus de se relacionar conosco, e por causa da santidade dEle, e o fato de que Ele é santo, e Ele exige que sejamos santos, mas como nós temos o pecado que nos atrapalha nesse projeto, nesse plano de Deus, é que nós temos o que a Bíblia institui assim para nós, é que Ele nos dá, digamos assim, o culto. O culto. O que é que se faz no culto? O culto é o momento onde a gente vai a Deus, oramos a Ele, confessamos pecados a Ele, pedimos perdão a Ele pelos nossos pecados, falamos com Ele dos nossos maus, dos nossos erros, das nossas fraquezas, falamos para Ele das nossas dores. Só? Não. Ouvimos a Sua palavra, meditamos nos seus escritos sagrados, meditamos na sua lei, naquilo que Ele nos fala através dessa bendita palavra, meditamos na palavra bendita do Senhor, oferecemos a Ele oferta, sacrifício, sim, oferecemos sacrifício, oferecemos a nossa oferta, oferecemos o nosso dízimo, nos colocamos diante do Senhor. Aí, como nos cultos pagãos se faz sacrifício, se faz ofertas também, sim, e qual a diferença? É que no sacrifício oferecido às entidades pagãs, o homem o faz para acalmar, para aplainar a ira dos seus deuses. É como se ele dissesse assim, eu vou fazer algo para agradar ele, para ele não se revoltar comigo. Com o nosso Deus, não. Com o nosso Deus nós oferecemos sacrifício por causa da nossa própria natureza. E por causa do plano de Deus em nos restaurar. É algo de Deus trabalhando na nossa vida. Não tem como ser diferente. Ele faz com que aquilo que nós colocamos diante dele não seja a oferta como a oferta da religião. Há um outro propósito. Ele já decidiu nos dar a vida, e nós temos a vida, nós temos a bênção, independente do sacrifício. O sacrifício ou a nossa oferta faz parte da nossa relação, do nosso aprendizado com Deus, do nosso caminhar com Deus, do nosso depender de Deus, da nossa dependência do Senhor.
É diferente daquilo que o homem faz no seu paganismo, nos seus cultos ou nas suas oferendas. Então, os sacrifícios que nós oferecemos a Deus, eles servem para tratar das nossas vidas, para tirar as barreiras que nos separam. É o mesmo que nos chamar a atenção para aquilo que faz parte do caráter de Deus, a santidade de Deus, o que Deus tem colocado para moldar a nossa vida, o nosso caminhar com Ele, o nosso viver com Ele. Porque eu ofereço a Deus parte da minha renda, da minha lavoura, porque eu ofereço a Deus parte da minha produção. Porque esse Deus está me ensinando que Ele cuida de mim, que o que eu tenho é Ele que tem me dado, é Ele que tem me suprido, é Ele que tem me abençoado. E quando eu o entrego a Ele, eu estou dizendo o seguinte, que eu não estou pegando além daquilo que Ele me manda, além daquilo que Ele me manda pegar com as minhas mãos. E eu não vou pegar mais do que isso, por quê? Porque eu sei que no outro dia, Deus vai me dar de novo, é o maná que cai do céu. Eu não posso pensar que vai faltar no outro dia, porque Deus, Ele cuida de mim, no outro dia Ele vai me dar novamente. Eu tenho essa dependência, essa confiança no meu Deus, é isso que é o sacrificar, o ofertar do cristão, daquele que está servindo a Deus. E quando eu me aproprio de tudo aquilo que chega à minha mão, é porque eu estou precisando de ser tratado pelo Senhor, conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. Eu posso dar o que tenho recebido, porque a questão não é o que eu recebi, mas é de quem eu recebi. É o Deus que cuida de mim. Ele é fiel para continuar cuidando de mim, cuidando da minha vida. E aquilo que eu dou na obra, na casa do Senhor, eu não estou olhando o que eu vou receber amanhã, mas é vendo aquilo que eu já recebi, aquilo que Deus já fez na minha vida. E o Deus que fez isso na minha vida vai fazer de novo, vai continuar fazendo, vai continuar realizando sobre a minha vida. Agora, irmãos, tudo isso que a gente falou até agora é para a gente entender um pouquinho aquilo que a gente leu no capítulo 4 de Hebreus. Não sei se você lembra ainda, mas está ali, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A Epístola aos Hebreus, ela começa dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, no primeiro capítulo do livro de Hebreus, começa dizendo que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, e a muitos, através dos profetas, ele diz que, ultimamente, ele tem nos falado por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele diz que Deus do passado usou os profetas para falar
aos pais, de muitas maneiras, e falou a muitos, mas ultimamente ele nos falou pelo Filho. O autor aos Hebreus começa dizendo: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E outra coisa, aqui ele está dizendo que no passado Deus falou pelos profetas de muitas maneiras, e falou a muitos, mas ultimamente ele tem falado pelo seu próprio Filho, a quem ele o tornou, constituiu herdeiro de todas as coisas. Há uma expressão no texto sagrado que diz assim: se aqueles que ouviram a palavra, por exemplo, dos profetas, rejeitaram, ou desobedeceram, ou foram infiéis, sofreram por causa dessa sua desobediência, eles muito mais aqueles que rejeitarem ou que deixarem de ouvir a Cristo Jesus. Ainda na sequência do livro de Hebreus, ele defende que o Filho é superior aos anjos. Ele diz que Jesus é superior aos anjos. Imagina, a Bíblia diz que os anjos, eles são enviados de Deus, ou mensageiros de Deus, para servir aqueles que vão herdar a salvação. E olhe que os anjos são poderosos. Os anjos são superiores aos homens. Mas a Bíblia diz que Jesus é superior aos anjos. Hebreus começa dizendo que Jesus, ele é maior do que os anjos. Quando entramos no capítulo 2 do livro de Hebreus, nós vamos ver que mesmo Jesus sendo maior ou superior aos anjos, ele aceitou ser menor ou inferior aos anjos, porque ele aceitou se humanizar. No capítulo 2 diz isso, e nós lemos isso hoje aqui, no início do culto. Ele aceitou ser menor do que os anjos. E por que isso? Para nos salvar, diz a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Os anjos, eles não podem nos salvar. Os anjos, eles não podem ter compaixão de nós. Os anjos não podem sentir o nosso sofrimento, a nossa dor. Só quem sofre, ou melhor, só quem sofreu o que você sofre, é quem pode te abraçar no momento que você mais precisa. Jesus sofreu o sofrimento que você sofre. Jesus se inferiorizou, melhor, ele se tornou inferior aos anjos para sofrer o que você sofre. E lá no capítulo 2 de Hebreus ainda diz mais assim, que ele não teve vergonha, ele não tem vergonha de te chamar de irmão. A gente leu isso aqui hoje. Jesus, ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos, de filhos de Deus, de filhos do Pai. No capítulo 3, diz que ele é comparado com Moisés. Por que ele é comparado com Moisés? Porque Moisés trouxe a palavra, a lei de Deus, a mensagem de Deus para o povo. Jesus é comparado com Moisés, porque ele traz a mensagem, ele trouxe a palavra de vida, ele é a palavra de vida para nós. E diz que Moisés, como um homem obediente a Deus, mas não entrou no lugar, não entrou na terra prometida, não entrou nesse lugar santo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, como o segundo Moisés, ele entrou no lugar santo, então ele garante que nós entraremos lá. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos profetas, Jesus, ele é superior a Moisés. Qual é Jesus é superior, no capítulo 4, agora, a gente leu que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então Jesus, ele é maior, ele é superior, ele é maior do que
os sacerdotes. Qual é o papel do profeta? O papel do profeta é trazer o ensinamento de Deus, ou melhor, o papel do profeta é trazer a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é nos ensinar a obedecer essa lei de Deus, a obedecer essa palavra de Deus. Por isso que o sacerdote era quem entrava no templo para oferecer sacrifício a Deus em prol do povo, ou junto com o povo. Jesus, ele é maior do que o profeta que traz a palavra. Jesus, ele é maior do que Moisés. Jesus, ele é maior do que os anjos. Jesus, ele é maior do que o próprio sacerdote que leva o povo e que oferece sacrifício a Deus pelo povo. E aí ele diz que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Depois adiante, no capítulo 5 de Hebreus, ele diz que ele chama Jesus diz que Jesus é sacerdote da linhagem segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele é um sacerdote antes de todos os sacerdotes, ou seja, antes de toda a linha sacerdotal, ele foi sacerdote. E os sacerdotes na história na história da humanidade começou a partir da descendência de Arão, o irmão de Moisés. Mas Melquisedeque, ele é sacerdote bem antes. A Bíblia diz que ele é sacerdote da época de Abraão. Abraão sentou-se com ele, tomou a ceia com Melquisedeque, entregou o dízimo a Melquisedeque. E a Bíblia diz que Melquisedeque, ele não tem origem e nem tem uma descendência. Ninguém sabe de que família ele veio, ninguém sabe para onde ele foi. Jesus é como da ordem de Melquisedeque. Ele não veio da linhagem, da estrutura de linhagem sacerdotal de Arão, cheia de protocolos, cheia de normas. Por quê? Porque ele é superior às normas dos homens, ele é superior aos protocolos dos homens, ele é superior aos decretos dos homens, ele é Deus. Esse é o problema das religiões. O Testemunho de Jeová não aceita Jesus como Deus. Os mormons não aceitam Jesus como Deus. Outras seitas não aceitam Jesus como Deus. O espiritismo não aceita Jesus como Deus. Outros não aceitam Jesus como suficiente mediador entre Deus e os homens, como Salvador. E o livro de Hebreus foi escrito, parece que justamente para isso, para mostrar que Jesus é o maior, que Jesus é o melhor. Então nós estamos, digamos assim, concluindo aqui que o quê? Que tudo que nós falamos até agora é para entender que se nós temos na história da humanidade, se nós temos na história da igreja, e se nós temos ainda hoje dentro da igreja, muitas vezes a cultura de ouvir anjos falar. Tem igreja que diz que os anjos ficam visitando, tem pregador que diz que está um anjo andando ali, tem um anjo com a bandeja na mão, tem anjo entregando não sei o quê, tem anjo de branco, tem anjo passeando. Tem gente que vê anjo todos os cultos e todos os dias. Mas também tem profetas, tem gente que vai para a igreja para ouvir o profeta, e não é ruim ouvir profeta, é muito bom ter alguém que nos ensine a palavra, que nos pregue a palavra, que nos esclareça as verdades da palavra de Deus. Mas nós temos Jesus que é maior do que o profeta, Jesus que é maior do que os anjos, então é muito melhor ficar com Jesus. É muito melhor ter Jesus. E aí, alguém, mesmo falando isso, talvez alguém ainda não entenda. Imagina Jesus, ele sendo o nosso grande sumo sacerdote. Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Por quê? Porque no versículo 14 ele é o nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Sabe o que isso... A primeira coisa que a gente tem aqui, irmãos,
de implicação nisso é que, por exemplo, quando as pessoas iam ao templo lá no Antigo Testamento e que tinha a figura do sacerdote, o sacerdote ele entrava no templo, as pessoas levavam suas ofertas, iam lá para fazerem suas ofertas a Deus, e chegava lá, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo, onde só quem entrava era o sacerdote, tinha uma cortina, e o sacerdote ultrapassava e entrava lá, amarrado com a corda pela cintura, a corda ficava lá fora, porque ele tinha que entrar com a vida pura lá, purificada, e se ele entrasse com impureza, ele morreria lá, e as pessoas fora, ninguém poderia entrar, porque ninguém poderia entrar lá, senão só o sumo sacerdote, e as pessoas que estavam lá fora, tinham que puxar a corda para poder retirá-lo daquele lugar santo. Se tinha um sumo sacerdote que podia entrar nesse lugar santo, e como eles entraram nesse lugar santo para oferecer sacrifício, oferta a Deus, mas eles não entraram no santíssimo lugar nos céus. Jesus entra na presença de Deus, e Jesus, lembre-se, Jesus que se era superior aos anjos, mas se tornou inferior a eles, para ser como nós, para sofrer as tentações e ter compaixão daqueles que são tentados, como diz o texto no capítulo 2 de Hebreus. Jesus entra no lugar santo para que a gente possa entrar na presença de Deus, para que a gente possa entrar nesse lugar santo. A implicação disso é a seguinte, é que quando a Bíblia diz, entra no teu quarto em secreto, fala com o teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Quando você ora no seu quarto, quando você ora aqui no culto, quando você ora lá na hora que você está viajando, lá no transporte, quando você faz uma oração lá no seu trabalho, quando você faz essa oração, você está fazendo a oração no lugar santo dos santos, você está orando na presença de Deus. Não existe nada, nem ninguém que impeça de você estar orando na presença do Santíssimo, na presença do Santo Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Outra coisa que implica isso é que, quando o sacerdote ia oferecer, quando as pessoas levavam sua oferta, seu sacrifício, o cordeiro para ser sacrificado como uma oferta, para morrer no lugar dele pelo seu pecado, a pessoa levava o cabrito, e quando chegava lá, que entregava o cabrito para o sacerdote ia degolar o cabrito e molar para que o sangue dele fosse derramado pelo seu pecado. A pessoa que levou o cabrito colocava a mão sobre a cabeça do cabrito, enquanto ele era morto. E essa atitude de colocar a mão sobre a cabeça dele, a ideia é que a pessoa tivesse a consciência de que ela era culpada, de que aquele animal estava sendo responsabilizado, ou melhor, sendo oferecido em lugar dela, em lugar da sua pessoa. Então, todas as vezes que eu vou me apresentar ao Senhor hoje, que eu levo a minha oferta, o meu sacrifício a Deus, não é mais como lá diante daquele altar no passado, onde a pessoa olhava e dizia, vai o cabrito, vai morrer alguém no meu lugar. Agora, quando eu me apresento, quando você se apresenta diante do Senhor, com seus pecados, você não apresenta-se dizendo, alguém vai morrer por mim, alguém vai morrer no meu lugar, alguém vai perder a sua vida para que eu viva. Não. Quando você se apresentar a Deus, você vai ter em você a convicção de que o Senhor, Ele já morreu lá na cruz em seu lugar. O Cordeiro de Deus já morreu por você, já foi sacrificado por você, os seus pecados já foram levados lá na cruz, e ainda que alguém queira lhe condenar de novo, não tem como trazer de volta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado momentâneo, ele não tira o pecado do horário,
Ele tira os pecados do mundo, diz a palavra. O Cordeiro de Deus que morreu no seu lugar, morreu pelos seus pecados, para que você pudesse orar a Deus, certo de que o Senhor Jesus leva e apresenta suas orações, coloca diante do altar, diante do Senhor, quando você está orando. Então, nós temos maravilhas de Deus na história da humanidade, na história da igreja, na história bíblica. Anjos do Senhor, maravilha de Deus, que falaram, que transmitiram mensagem de Deus para os seus servos no passado. Os profetas, ou os patriarcas e os profetas. Temos os apóstolos do Senhor Jesus, homens de Deus, que maravilha do Senhor. Temos os sacerdotes na história do povo do Senhor. Mas diante de tudo isso, você ainda tem algo melhor, algo maior. Você tem Jesus, diz a palavra do Senhor. Você tem o sumo sacerdote. Podemos chegar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vim cheio de culpas, cheio de erros, de pecados, mas eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados, o Senhor purifica os meus pecados, o Senhor me limpa, o Senhor me lava, o Senhor me transforma. Não há nada que possa deter aquele que procura se aproximar de Deus e viver para Deus, servir a Deus. O Senhor lhe dá graça, o Senhor lhe dá vitória. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente possa cada vez mais olhar para o Senhor e ter a certeza de que quando vamos fazer as nossas orações, nós não estamos simplesmente orando aqui, ou orando lá em casa, orando lá no quarto, onde quer que estejamos. Nós estamos orando na presença do Santo Deus. Estamos falando com Deus através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por sua bondade, por sua graça, porque Ele com tão grande amor e bondade nos amou e nos escolheu para a glória dEle. E nessa noite, assim como diz em Hebreus capítulo 2, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça. Te agradecemos, ó Deus, porque tivemos na história da formação do cristianismo, da formação, ó Deus, da nossa educação e fé, a participação de anjos do Senhor, a participação dos patriarcas, a participação de sacerdotes, profetas, homens e mulheres de Deus que serviram e temeram ao Senhor, dos apóstolos, dos pais da igreja primitiva, de homens de Deus na história da igreja até hoje, servos e servas do Senhor que se entregaram, se renderam, se ofertaram, meu Deus, para a glória do teu nome. Mas nós podemos nessa noite, com toda a intrepidez e alegria e certeza, entrarmos na tua presença em oração, certos de que nós temos o maior ainda, nós temos o muito melhor, nós temos o Senhor Jesus. Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é mais poderoso. Jesus entrou onde ninguém podia entrar, Jesus fez o que ninguém poderia fazer, e Jesus faz o que ninguém pode fazer. Jesus sente por nós e por nossas vidas o que ninguém pode sentir, e nós louvamos o teu nome, Pai, pela bendita obra do Senhor Jesus, o seu sacrifício por nós na cruz, pela sua intercessão e intervenção por nós nos nossos dias ainda, porque, ó Senhor, tens falado no nosso coração, como falaste nessa noite, através da bendita palavra. Toda honra, Senhor, toda glória, meu Pai, sejam dadas ao teu nome. Nós te adoramos, nós te celebramos, nós te glorificamos, em nome de Jesus, ó Deus, cientes de que o Senhor é poderoso para operar maravilhas na vida de todos que aqui estão, que não há, Senhor, nada, não há nenhum poder que suporte, que se sobreponha ao poder do Senhor Jesus.
não há nenhum problema, não há nenhuma angústia, não há nenhum sofrimento que não bata em retirada com a autoridade e ordem do Senhor Jesus. Nós cremos na tua manifestação e graça através do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Então, Senhor, nós colocamos diante de ti mais uma vez, nessa oração, a vida de todos aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, aqueles que estão sofrendo com dores, sejam, Senhor, físicas, sejam emocionais, sejam dores da alma, sejam angústias profundas, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor Jesus é maior, e nós confiamos no poder do Senhor Jesus, o poder, Senhor, que foi liberado para transformar vidas, para gerar vidas, para libertar da escravidão e do poder da morte, das trevas. Cremos no poder do Senhor Jesus, que triunfa sobre todo poder, que está acima de todo principado e potestade. E nós te louvamos, bendito Senhor, e nos apossamos dessa graça em favor por nós, agradecendo-te, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.